Olá pessoal, sou o Dr. Rafael Lar, médico urologista e continuamos aqui as nossas orientações sobre câncer de próstata. Então eu já falei para vocês inicialmente a importância do câncer de próstata, que é o câncer mais comum do homem. Já falei para vocês como se faz a investigação do câncer de próstata. Então, por meio do exame de sangue, que é o PSA, por meio do toque retal. Falei a importância do toque retal para vocês. E agora nós vamos falar sobre tratamento. Então, após o diagnóstico de câncer de próstata por meio da biópsia de próstata, guiada por ecografia, nós vamos avaliar então o tratamento. E como é que nós vamos avaliar o tratamento? O tratamento ele vai depender então da idade do paciente, ele vai depender de como foi essa biópsia, qual o resultado dessa biópsia e vai depender também do PSA. Então, tudo isso vai estar envolvido para a gente poder definir como fazer o tratamento. Pela biópsia, ela vai nos trazer um score, que é o score de Gleason, que vai nos indicar o quão avançado esse câncer de próstata está. O score de Gleason ele varia de 5 a 10, sendo que 5 são os cânceres mais iniciais, 10 são os cânceres mais avançados. Quanto maior o Gleason, maior o risco para o paciente. Então isso é um ponto bem importante. Além disso, nós vamos avaliar o PSA. Uma questão importante do PSA é que pacientes que têm um PSA acima de 20 têm uma chance maior de ter doença metastática. O que é isso? A doença ter saído da próstata e já estar avançando para os outros órgãos. Lembra vocês que o local mais comum de metástase do câncer de próstata é a metástase óssea. Não é que todo paciente que tem um PSA acima de 20 vai ter metástase, mas é que PSAs maiores que 20 tem uma chance maior do paciente ter metástase. Então, avaliando idade do paciente, PSA e o score de Gleason, nós vamos definir o tratamento. Hoje em dia, como a gente tem apresentado mais pacientes nos procurando, diminuindo um pouco esse preconceito com relação à investigação, a gente tem descoberto cânceres num quadro inicial. Um câncer que a gente fala que ele é localizado. Então, o paciente, por exemplo, com um PSA de 5, com um Gleason 6, o que nós podemos oferecer para esse paciente é o Active Surveillance. O que é isso? Vigilância ativa. Esse paciente, a princípio, não necessita de cirurgia, não necessita de radioterapia, nada disso. Nós podemos acompanhar esse paciente. E caso o PSA comece a subir ou se numa nova biópsia que é necessário fazer, haja um aumento do PSA, aí sim a gente pode mudar a estratégia. Hoje nós não sabemos se o câncer ele vai ser um câncer avançado, agressivo, ou se ele vai ser um câncer com um crescimento mais lento. Isso é o que a gente está tentando fazer por meio da engenharia genética, de descobrir qual gene do câncer de próstata está alterado, para que a gente possa então definir, para esse paciente eu preciso operar o quanto antes, para esse paciente eu posso aguardar um pouco mais. Como nós não temos isso ainda, o que a gente faz? A gente faz esse acompanhamento específico para pacientes com um Gleason inicial, um Gleason baixo, quer dizer, um câncer bem inicial com um PSA baixo. Já os pacientes que têm a doença um pouco mais avançada, um Gleason 7, um Gleason 8, a gente vai oferecer algum tratamento um pouco mais invasivo para esse paciente. E o tratamento mais invasivo vai ser ou a cirurgia ou a radioterapia. Do que vai depender se nós vamos fazer a cirurgia ou radioterapia? Tudo isso vai ser uma decisão em conjunto, tá certo? Entre nós médicos e vocês pacientes. Então assim, o paciente é muito idoso, às vezes não tem condições de ser submetido a um procedimento cirúrgico, às vezes o que a gente pode oferecer para ele é a radioterapia. Para aquele paciente que não quer ser operado, tem muito receio da cirurgia, também pode se oferecer a radioterapia. O que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte: se você tem condições de ser operado, está bem clinicamente para ser operado, eu ofereço como tratamento inicial a cirurgia. Por quê? Por meio da cirurgia nós vamos retirar todo o tecido prostático. Nós vamos retirar a próstata juntamente com as vesículas seminais. Então é a próstata vesiculectomia radical. Então por meio disso, retirando o tecido que tem a doença, o câncer, nós estamos retirando toda a doença. E após a cirurgia, nós temos que manter o acompanhamento. Por quê? Porque se houver subida do PSA, é indicação que há recidiva bioquímica da doença. E para isso a gente pode
ter uma nova opção de tratamento, que, por exemplo, seria a radioterapia. Para aqueles pacientes que às vezes optam pela radioterapia inicialmente e no acompanhamento a elevação do PSA com recidiva da doença, é possível fazer a cirurgia. No entanto, operar um tecido que já foi irradiado, ele é bem difícil. Tecnicamente, para nós cirurgiões, ele é bem mais complexo do que operar esse paciente virgem, que não tem nenhuma cirurgia, não tem nenhuma radioterapia prévia. Então, vocês veem que tudo não é uma receita de bolo. Para cada paciente vai ter um tipo de tratamento, dependendo do que você gostaria de fazer, juntamente com aquilo que nós achamos que é o melhor que você faça. E para aqueles pacientes com Gleason 9, 10, quer dizer, um câncer muito avançado, nós vamos ter que ver, porque provavelmente o tratamento desse paciente vai ser multimodal. O que é isso? Podemos fazer a cirurgia para esse paciente, mas sabemos que provavelmente ele vai precisar da radioterapia e vai precisar também da hormonioterapia. Por quê? Porque nós já descobrimos uma doença avançada, uma doença muito mais grave comparada com o paciente com uma doença inicial. Então, para cada caso, há uma modalidade de tratamento e isso vai ser específico para o seu caso. Então, sou o Dr. Rafael Lar, trabalho aqui em Pomerode no Centro Médico Integrado, juntamente com uma equipe multidisciplinar. Ficamos à disposição para ajudá-lo.